Você pode continuar glorificando ao Senhor neste lugar. Tiago capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler na versão NVI. Todos me ouvem? Amém? O pessoal da galeria está conseguindo me ouvir? Me entender? Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois, se vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Amém? Pode se assentar. Tiago escreve a carta para os homens que estavam fora da Palestina. E ele endereça a essa carta a eles. E Tiago vai dizer que esses homens eram os homens que estavam na dispersão. Esse termo dispersão, significa que esses homens não estavam atuando mais na terra prometida. E o fato deles não atuarem mais na terra prometida estava trazendo um declínio espiritual para eles, estava trazendo sobre eles uma imoralidade. Eles não estavam mais conseguindo alcançar o nível de maturidade que eles precisavam como cristãos. Eles não estavam mais conseguindo atingir um novo nível, ou um nível de maturidade. E aí Tiago vai escrever essa carta, epístola para eles, com várias recomendações. Se a gente ler o livro todo de Tiago, nós vamos ver várias recomendações que serviam para aquele tempo e que servem para nós hoje, que são conselhos atuais para nós também nesses dias. E conselhos muito preciosos e válidos, conselhos importantes que Tiago estava dando àqueles irmãos. E no versículo 1, no versículo 2, 3 e 4 que nós lemos, vai falar sobre a perseverança. Quando foi me dada a responsabilidade, eu perguntei rapidamente ao Espírito Santo de Deus o que o Senhor quer comunicar à igreja. E rapidamente veio a palavra perseverança no meu coração. E eu comecei a ler e estudar algumas coisas. E existe um ditado popular que diz que se alguém te der limões, faça... Vamos lá, gente, vocês estão aqui? Se alguém te der limões, faça... E é basicamente sobre isso. Achamos que as tribulações e as provas que nos acometem são para a nossa derrota, são para que possamos morrer durante o período de provações que nós estamos enfrentando. E duas pessoas que enfrentaram tribulações, enfrentaram provações e foram perseverantes. A primeira pessoa que eu quero citar é José. Gênesis 37 vai contar a história de José, em que ele teve um sonho em que os feixes de trigo se dobravam sobre ele. E por conta desse sonho e outro sonho, os irmãos dele venderam José. Na verdade, jogaram ele numa cova, a fim de contar uma história para o pai dele que José tinha morrido. E depois disso, eles pegam José, vendem José como escravo. Depois José vai parar no palácio de Potifar, servindo como copeiro. Depois volta para a prisão. José, durante o caminho dele, nós podemos ver, não há nenhum relato que ele murmura ou questiona aquilo que ele estava enfrentando. Mas nós podemos ter um panorama ou um entendimento de que José foi perseverante, de que ele viu a provação, viu as tribulações, mas perseverou naquilo que Deus tinha dado sobre ele, naquilo que Deus tinha falado sobre ele. Deus tinha falado com ele de que ele colocaria José como governante, ou de que os irmãos dele se dobrariam diante dele. Deus tinha dado uma promessa a José. Deus tinha falado algo e comunicado ao coração de José.
Só que o percurso para isso acontecer teve provações, tribulações e adversidades. Teve várias coisas que José talvez não entendeu porque ele estava enfrentando aquilo. A segunda pessoa que eu coloquei aqui foi Josué no caso. Diante dos desafios que eles enfrentaram, aquele povo viu milagres, sinais e maravilhas acontecer durante o deserto. Metade dele, ou quase todos eles, desistiram e se voltaram para a idolatria. Não foram perseverantes diante daquilo que Deus tinha estabelecido sobre eles. Não foram persistentes diante daquilo que Deus tinha falado: olha, eu vou dar a terra para vocês. Aquele povo experimentou o mar se abrir, experimentou o maná, experimentou chuva de cordonizes, mas não foi perseverante daquilo que Deus tinha falado para eles. Vocês vão entrar na terra prometida. Vocês vão entrar em uma terra que emana leite e mel. Voltaram-se para a idolatria e o Senhor acabou com aquela raça, porque Deus não queria que aquele povo entrasse com aquela mentalidade e aquela cultura em uma terra que Ele tinha dado ao povo. Deus não queria que aquele povo entrasse com uma mentalidade ainda pequena. Deus não queria que aquele povo entrasse naquele lugar com falta de maturidade. Ele queria um povo maduro e um povo persistente, um povo que perseverava. Tiago vai nos afirmar que podemos também passar por provações, tribulação e alcançar a vitória, seja elas externas ou internas. Sabe, não é sobre uma mensagem triunfalista em que vem para cá que você vai vencer, vem para cá que você vai ter tudo, não. É sobre uma mentalidade, é sobre um entendimento de que eu vou passar por provações, eu vou passar por tribulações, mas eu preciso ser perseverante. Eu vou passar por coisas que eu não quero, mas eu preciso persistir. Eu vou passar por coisas que eu não estou afim, mas eu preciso estar de pé, eu preciso permanecer, eu preciso continuar e não esmurecer. Nós passamos por esse tempo, o tempo da pandemia serviu para isso nesses dias. Quantos foram persistentes? Quantos foram perseverantes? Quantos não arredaram o pé e falaram: daqui eu não vou sair? Por mais que a situação lá fora esteja dizendo que o mundo vai acabar hoje, eu vou persistir, vou perseverar. Eu não vou arredar o meu pé daqui. Sabe, muitas pessoas hoje na igreja estão frustradas ou fracas espiritualmente como uma porcelana, porque elas acharam ou lhes prometeram um evangelho muito barato, um evangelho fácil, um evangelho colorido, um evangelho muito raso. Muitas pessoas são fracas espiritualmente por conta dessas promessas, por conta de achar que o evangelho fácil, de que é tudo colorido, de que é tudo muito fácil. O evangelho não é isso. O evangelho não vem com um termo ou com uma cláusula que diz que nós somos isentos a problemas. O evangelho não é isso. Precisamos nesses dias e nos dias futuros criar resistência, criar perseverança diante daquilo que Deus quer fazer em nós como indivíduo e no nosso meio como igreja. Precisamos ser resistentes e perseverantes. E Tiago vai dar 3 conselhos ou 3 recomendações. Nos versículos que nós lemos, existem uns verbos: considerar, saber e deixar. Eu quero basicamente abordar aquilo que Tiago estava recomendando àqueles irmãos. O primeiro é considerar, no versículo 2. A questão é se não vamos enfrentar provações, mas quando elas virão. A questão não é se nós vamos passar por problemas, nós vamos passar. Mas quando eles virão, o que nós faremos? Qual será o nosso comportamento? Qual será a nossa atitude? Qual será a nossa posição diante dos problemas, adversidades e provações e tribulação? Precisamos considerar, precisamos ter a consciência de que vamos passar por tribulações. Precisamos ter a consciência de que vamos passar por coisas difíceis. Precisamos ter essa mentalidade. Precisamos considerar essas coisas. Jesus, em João, capítulo 16, versículo 33, ele disse isso.
No mundo tereis aflições, mas, pois eu venci o mundo, ou eu venci o mundo. Está claro, no mundo vocês vão passar por tribulações. No mundo vocês vão passar por provações. Seja ela de ordem natural ou espiritual. Nós vamos passar por provações pelo simples fato de sermos humanos. Decepções, tristezas, frustrações, doenças, acidentes. Pelo simples fato de sermos humanos, nós vamos passar por isso. Mas também nós vamos passar provações e tribulações pelo fato de sermos cristãos. Perseguição, não poder anunciar o Evangelho, nós vamos passar por isso. E a Bíblia está clara, e a Bíblia deixa isso como uma tela já para nós pintada, falando, isso daqui vai ser o retrato de vocês. E quando isso acontecer, qual vai ser a minha posição e a sua posição diante daquilo que está por vir? A Bíblia já nos deixou tudo claro, tudo esclarecido daquilo que vai acontecer, daquilo que está para vir, daquilo que nós vamos enfrentar. Mas precisamos considerar. O fato de não considerarmos que vamos passar por provações, nos isenta de crescer, nos isenta de avançar, nos isenta de ter um entendimento do reino de Deus, nos isenta de viver uma vida de acordo com o que Deus quer. O fato de não considerar, acharmos que não vamos passar por essas coisas. Eu não posso passar por isso, meu querido. Você vai passar por isso. Você vai passar por prova, você vai passar por dificuldades. Não é uma maldição sobre você, é aquilo que a Bíblia já deixou para nós, e é aquilo que Jesus falou. De que nós vamos viver esses dias, de que nós vamos enfrentar essas coisas. Eu preciso considerar quando elas vierem. Eu preciso considerar quando essas tribulações vierem. Pedro capítulo 1, versículo 4 e 12 vai falar isso. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como coisa estranha que não vos acontecesse. Não estranhe, traduzindo, Pedro estava falando, olha, não estranhe quando vocês passarem por dificuldades como coisa que vocês não deveriam passar. Não estranhe quando uma situação vier e você não souber resolver, como algo que você não deveria enfrentar, como algo que você não deveria passar. Não estranhe a ardente prova sobre vós. Não estranhe a provação quando vir sobre você. Não estranhe a tribulação. Não estranhe o período de pandemia sobre você. Não estranhe os dias futuros que nós não sabemos qual vai ser. Não estranhe as provas futuras como coisa que nós não deveríamos sofrer. Não estranhe, mas persevere, insista. Crie resistência, crie maturidade, crie uma nova mentalidade sobre aquilo que Deus quer fazer nesses dias. E isso vai depender de mim e de você. Para onde nós estamos caminhando é necessário esse entendimento. Os dias que se aproximam, nós precisamos desse entendimento, desse esclarecimento, de considerar que nós vamos viver por provas, de considerar que nós vamos viver por tribulações e aprovações, por considerar essas coisas. E Tiago falou isso, meus irmãos, considere ou tende por motivos passar por provações e tribulações. Considere essas coisas na sua vida. Não se anule, não se isente. Eu não estou falando ou abrindo margem para você criar problemas, não é isso. Para você causar os problemas. Felipe falou que eu tenho que passar por provação, então eu vou atentar alguém, perturbar alguém, porque não é sobre isso, é sobre uma mentalidade, é sobre um entendimento, é sobre uma compreensão. Não é uma margem para você criar um problema. É sobre um entendimento, sobre uma mentalidade. O simples fato de sermos cristãos, nós vamos passar por essas coisas. Satanás, com seu sistema, ele vai fazer de tudo para que nós passemos por essas coisas.
Ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. E nós precisamos ter esse entendimento de que Ele vai nos provar. E precisamos criar resistência. O Evangelho é uma batalha espiritual. E por passar por provações e adversidades, nós vamos enfrentar isso como um campo de batalha. E isso vai depender se eu estou maduro o suficiente para enfrentar. Meninos não podem batalhar, homens podem. Meninos não podem pegar uma arma, homens podem. De acordo com a lei. De acordo com a lei, sim. Depois vai falar que eu estou mandando todo mundo pegar na arma aí, né? Não é sobre isso. É sobre esse entendimento de que eu sou uma pessoa madura. E por ser uma pessoa madura, eu posso batalhar. Eu tenho habilidade e capacidade para enfrentar uma guerra. Se acontecer uma guerra hoje e o Brasil estiver envolvido, os maiores de 18 anos vão estar lá. Eu vou estar lá, meu filho. E você que é maior de 18 anos, pode ter certeza, você vai estar lá. Se você se alistou, você vai estar lá. É basicamente isso. Quando aceitamos a Cristo, é como se a gente tivesse feito o nosso alistamento. Eu estou à disposição para servir nesse batalhão. Eu estou à disposição para servir. Eu estou à disposição a enfrentar as batalhas. Eu estou à disposição para guerrear. Eu estou à disposição a militar. Eu estou à disposição. E se você não tiver esse entendimento, quando a luta vier, quando a provação vier, ela irá te sucumbir. Ela irá te jogar na lona, porque você não teve o entendimento, você não considerou por passar por essas coisas. Você não considerou passar por provações. Crie resistência nesses dias. Crie resistência para aquilo que Deus quer fazer. O apóstolo Paulo, quando se converteu à fé, ele teve que considerar algumas coisas. E ele mesmo vai falar que percebeu que tudo aquilo que ele fazia era como esterco. Não valia de mais nada. Não servia de mais nada. O que vai definir são os meus valores e as minhas avaliações. E eu escrevi assim: os valores definem as avaliações. Quem prioriza ou valoriza o conforto mais do que o caráter, considera as tribulações perturbadoras. Quem prioriza ou acha que o conforto é melhor, vai ver que as tribulações são perturbadoras, porque ele está priorizando um conforto aqui agora, momentâneo. Ele está priorizando uma vida fácil, ele está priorizando algo totalmente, isso daqui está bom demais. Ele está priorizando, então ele vai achar as tribulações e as provações perturbadoras. Quem prioriza ou considera as coisas materiais ou físicas mais que as espirituais, não pode ter por motivo toda alegria passar por provações. Quem priorizar ou considerar as coisas materiais ou físicas mais que as espirituais, não vai entender passar por provações e ainda ter a alegria. Não vai compreender essa mentalidade, não vai ter esse entendimento, porque o coração dele está voltado para as coisas físicas. O coração dele está voltado para as coisas aqui, materiais. A prioridade número 1 dele é as coisas materiais. E quando ele enfrentar uma tribulação ou provação que é coisa da vida, por fato de sermos humanos, ele não vai entender quando eu e você passar por dificuldades e ainda se alegrar. Ele não vai entender o fato de eu e você passar por provações e ainda continuar sorrindo e alegre. Ele não vai compreender porque a mentalidade, o entendimento dele está voltada para as coisas materiais, coisas físicas. Tudo que Tiago estava falando àqueles irmãos, se nós olharmos de um panorama geral, nós vamos ver que Tiago estava falando: olha, vocês não têm maturidade. Vocês precisam adquirir maturidade. A igreja precisa adquirir maturidade. Um panorama geral, uma visão bem rápida, era isso que Tiago estava falando. Não há maturidade em vocês.
E vocês precisam criar resistência e maturidade para aquilo que Deus quer fazer no meio de vocês. Se não tivermos esse entendimento, nós vamos sucumbir. Se não tivermos esse entendimento, nós vamos perecer. Se não tivermos esse entendimento, na primeira luta ou provação que vier sobre nós, nós vamos esmorecer e apostatar da fé. A pandemia serviu para isso nesse tempo. Muitas pessoas desviaram ou deixaram a fé por conta de considerar de que um dia ela iria passar por isso. Não iríamos saber que seria uma pandemia. Não sabíamos que era isso. Mas quando eu já tenho um entendimento e uma mentalidade que um dia eu vou passar por uma coisa parecida ou pior, eu não vou apostatar da fé, eu não vou arredar o pé, eu vou persistir, eu vou continuar e eu vou caminhar. Amém? Não se trata de um fingimento, mas de ver as provações aos olhos da fé. Não se trata de ver as provações com uma passividade, com indiferença. Não é sobre isso, mas é sobre ver elas pelos olhos da fé. O segundo ponto que Tiago nos dá é saber. Quando devidamente usada, as tribulações e provações nos ajudam a crescer. Quando eu sei que aquela provação ou aquela tribulação que está vindo sobre a minha vida pode servir para o meu crescimento, quando eu entender de que a pandemia veio para nos trazer um crescimento, e nós crescemos nesses dias na fé, alguns cresceram, nós crescemos até em tecnologia. Aqueles que não sabiam no celular, mexer no celular e fazer live, teve que se virar, meu querido. Nós crescemos quando nós sabemos que vamos passar por isso e usamos isso de maneira proveitosa, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós vamos evoluir. E o que Deus deseja produzir em nossa vida? Paciência, perseverança e a capacidade de prosseguir em meio às dificuldades. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 vai dizer isso. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Esse é um resumo, se nós sabermos de que vamos passar por tribulações. Vamos passar por esses estágios. Vamos nos gloriar, vamos criar perseverança, vamos ter um caráter aprovado, e no caráter aprovado é esperança. Pessoas imaturas são impacientes, pessoas maduras são pacientes e persistentes. O escritor aos Hebreus vai nos dizer mais sobre isso. Em Hebreus capítulo 6, versículo 12, a parte B diz assim: mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Fé e paciência andam juntos. E se eu souber disso, de que a fé e a minha paciência precisam andar juntos, nos momentos em que as provações vier, eu vou alcançar um novo nível de maturidade. Eu vou alcançar um novo nível de entendimento. Deus sempre quer nos provar, a fim de aflorar o nosso melhor. O diabo vai nos provar, a fim de aflorar o nosso pior. Se eu souber diferenciar isso, eu sempre vou estar em constante crescimento. Se eu souber diferenciar quando é Deus que está me provando e quando é o diabo, eu vou crescer, eu vou andar em um novo nível, eu vou subir essa escada da maturidade, porque eu vou entender, é Deus que está me tratando, então eu vou ter paciência e perseverança. É o diabo? Sai daqui.
É simples, eu preciso saber quando é Deus e quando é o diabo. Eu preciso compreender quando é Deus que está me provando para eu crescer, ou quando é o diabo que está me provando para me tentar e cair. Ele sempre vai nos tentar a fim de aflorar o nosso pior. Ele fez isso com Jesus. A fim de jogar Jesus na lama, a fim de jogar Jesus e não deixar que Jesus suba a cruz. Ele fez isso, e Ele fará conosco, e Ele fará com você. E quando Ele fizer e você souber diferenciar, a única coisa que você tem a dizer é: em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus eu não aceito, em nome de Jesus eu não permito, em nome de Jesus está anulado. É isso. Agora, quando é Deus que está me provando a fim de eu crescer, fala: Senhor, o que o Senhor quer comigo? Eu me rendo à sua vontade. Me ensina a ser paciente, me ensina a ter fé, me ensina a ter perseverança. O que o Senhor quer mudar e moldar o meu caráter, o que o Senhor quer transformar na minha vida, o que o Senhor quer modificar na minha vida com essa provação, o que o Senhor quer fazer, qual é a sua vontade, eu preciso compreender. Precisamos compreender quando Deus está nos provando. Precisamos considerar que Deus irá nos provar. Precisamos considerar essas coisas nesses dias, para crescermos e alcançarmos esse nível de maturidade. Para crescermos e alcançarmos esse lugar de entendimento. Há uma promessa sobre a vida plena e uma revelação de que Deus pegaria todos, amassaria e colocaria a estatura de uma pessoa. Você está preparado? Você está pronto para quando Ele começar, sabe, a amassar um por um e começar a modelar? Você está preparado para isso? Você está pronto? Ou você vai considerar que não deve passar por isso? Ou você não vai ter um entendimento de que eu não vou passar por isso? Eu sinto muito em te dizer que a mensagem foi para todos. Para mim, para você, para qualquer um, branco, preto, rico, pobre, para qualquer um. E Ele irá fazer isso, porque é o desejo do coração dEle, nos colocar à estatura do varão perfeito, nos colocar à estatura de Cristo. É a vontade dEle. E se eu for como uma criança, eu não vou aceitar. Se eu for como um menino, eu não vou aceitar essas coisas. Eu vou fazer pirraça. Eu vou sucumbir em meio à provação. Aperte os cintos, meus amigos. É hora de crescermos. É hora de avançar. É hora de alcançar um novo nível de maturidade para aquilo que Deus quer para nós. Essa é a hora de crescermos. Esse é o tempo. Mas Paulo nos dá uma palavra de esperança. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, muito excelente. Há uma esperança que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso de glória. Eu preciso estar firmado nisso, eu preciso compreender isso, eu preciso saber dessas coisas para não sucumbir, para ter fé e paciência, para não murmurar diante da tribulação. Eu preciso estar firmado nisso. Precisamos estar firmado nisso, porque essa leve e momentânea tribulação produzirá para nós peso de glória. Essa leve e momentânea pandemia produzirá para nós peso de glória. Essa leve e momentânea enfermidade produzirá para a sua vida peso de glória. Fará com que você cresça. Considere essas coisas, saiba dessas coisas. Choregandalar mandalar de salar.
Considere essas coisas, saiba dessas coisas. A única maneira de Deus desenvolver a nossa paciência e a nossa fé em nossas vidas é por meio das provações e tribulações. Não se pode adquirir perseverança lendo o livro, não se pode adquirir perseverança ouvindo apenas a minha mensagem, não se pode adquirir perseverança no YouTube, na internet, não se pode. Ela só virá durante a provação e a tribulação. Nós só vamos adquirir perseverança durante a tribulação, a provação e a adversidade, só nesse momento é que nós vamos adquirir. Um bom livro não fará isso com você. Uma boa teologia também não fará isso com você. Ou talvez uma boa mensagem pode ser que mude algo no seu coração, mas não fará isso com você. É somente diante da provação e adversidade. Saiba que Deus tem um propósito ao permitir a tribulação. Satanás até pode subjugar ou derrotar o cristão que não tem a mente esclarecida, que não tem esse entendimento, mas não é capaz de derrotar ou subjugar um cristão que tem o saber e a mente esclarecida de que há um propósito diante das adversidades. Satanás pode subjugar alguém ou aprisionar alguém que não tem uma mente esclarecida, de que não tem um entendimento. Mas quando eu e você temos o entendimento e a mente esclarecida, ele não é capaz de nos subjugar ou derrotar, porque nós temos o saber e o entendimento de que aquilo produzirá um peso de glória, de que aquilo servirá para o nosso crescimento. Terceira coisa que Tiago nos ensina é deixar. Deus não se contenta com o trabalho inacabado. Tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele cria ou fez, porque todas as coisas já foram criadas, é perfeito. E se Deus começar alguma coisa na minha vida, Ele está a fim de terminar. Na verdade, Ele começa para terminar. Tudo quanto Ele fizer é perfeito. Muitos cristãos tentam se guardar ou se resguardar das tribulações e provações. O resultado disso é o não crescimento. Quando eu me escondo das tribulações, quando eu me escondo das adversidades, quando eu me escondo das provações, eu não crio um crescimento espiritual. Eu preciso deixar que Deus trabalhe para que eu cresça. Eu preciso deixar que Deus entre naquele lugar, naquilo que Deus quer tratar para que eu cresça. Porque se eu não deixar, eu vou ser um reprovado. Se eu não permitir, eu serei reprovado. E eu não vou crescer. Hoje na escola nós passamos de série, ou quem está estudando passa de série, a partir das provas. Eu mudo de série, ou eu vou para uma próxima matéria, a partir de quando eu faço uma prova e falo assim, eu estou apto a passar por uma prova, para uma próxima prova, para uma próxima etapa. Permita-se que Ele trabalhe, permita-se que Ele venha, permita-se que Ele mude a situação, para que você seja aprovado, para que eu e você sejamos aprovados. Muitas vezes não crescemos espiritualmente porque não deixamos Ele operar em nossas vidas. E nunca haverá um crescimento se não deixarmos Ele trabalhar. A pessoa madura não discute com a vontade de Deus, mas aceita de coração a vontade dEle, obedece com alegria, fazendo a vontade dEle. A pessoa madura, que tem um entendimento esclarecido, a pessoa que atinge esse nível de maturidade espiritual, ela permite que Deus faça a vontade dEle, ela permita que Deus opere diante das circunstâncias para ela crescer, e ela aceita a vontade de Deus. Na verdade, não há como lutar contra a vontade de Deus.
Eu só preciso permitir e deixar. O Senhor quer tratar essa área? Então trata. É a sua vontade? Então faça. É aquilo que o Senhor deseja em minha vida? Eu me rendo, eu me curvo, eu aceito, eu considero, eu deixo. Precisamos adquirir esse entendimento para esses dias, queridos. Precisamos adquirir essa mentalidade para a igreja do futuro, para a igreja em que nós nos estamos nos tornando. Quem tenta passar pelas provações sem se sujeitar à vontade de Deus, ficará parecido como uma criança imatura, ou como um bebê que nunca cresce. Quem tenta não se sujeitar a esse lugar e deixar que Deus trabalhe, ela ficará como uma criança imatura, como alguém que nunca alcança a maturidade espiritual, como alguém que nunca cresce, como alguém que nunca evolui, porque ela não permite, ela não deixa que Deus trabalhe a vida dela. E fica pedindo, Deus me dá, Deus faz, Deus realiza. Mas quando Deus olha para ela, meu querido, para mim te dar, eu preciso trabalhar na sua vida. Para eu estabelecer aquilo que eu tenho para a sua vida, eu preciso trabalhar o seu caráter. E eu vou trabalhar o seu caráter diante das provações. Eu vou trabalhar o seu caráter diante das dificuldades da vida. Mas você precisa se sujeitar à minha vontade. Se você não fizer isso, não há como crescer espiritualmente. Que venha sobre nós, que venha sobre a igreja Vida Plena, que venha sobre a igreja de Jesus Cristo, um novo nível, um novo entendimento de maturidade, que venha sobre a igreja Vida Plena, resistência diante das provações, perseverança diante das provações, maturidade espiritual. Não é tempo mais de sermos cristãos de porcelana. Esse tempo de porcelana acabou. O tempo de não me toque, o tempo de não faça isso, o tempo de eu não consigo, acabou. É tempo de crescer. O tempo de fugir, o tempo de se esconder acabou. É tempo de encarar e crescer. É tempo de encarar o campo de batalha e resistir. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento de subirmos a escada da maturidade. Que venha sobre nós um batismo de entendimento. Que venha sobre nós a sabedoria do alto, que venha sobre nós paciência, que venha sobre nós fé. Seja fortalecido, seja fortalecida para esse novo tempo que a igreja vai enfrentar. Para os dias que virão, é necessário resistência. Para os dias que virão, é necessário perseverança. Não é tempo mais de ficarmos como meninos inconstantes, agitados pelo vento. Não é tempo mais, é tempo de crescermos. O tempo de sermos levados pelo vento para lá e para cá acabou, acabou, acabou.
Lorge menarge de sarge mendolorge. Canarge o solorge mendelarge. Acabou esse tempo, meu querido. Ou aceita, ou seja reprovado. Cresça diante das dificuldades, cresça diante das provações, cresça diante daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Cresça, cresça espiritualmente, evolui, amadureça. Esse é o tempo em que Deus está estabelecendo para a vida plena, para aquilo que Ele vai realizar, para aquilo que Ele prometeu, vai nos amassar e colocar a estatura de Cristo. Ele que disse que vai fazer, não sou eu. A única coisa que nós devemos fazer, faça a tua vontade, venha o teu reino, estabeleça esse tempo sobre nós. Nós queremos crescer a estatura do varão perfeito, nós queremos atingir esse lugar. O que temos que fazer é isso. O que temos que fazer é aceitar a vontade dEle e falar: eu me rendo. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero amadurecer espiritualmente. Então eu aceito aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero atingir esse lugar. Então eu aceito aquilo que o Senhor quer estabelecer para esse lugar. Ou você fugirá como uma criança, ou você fugirá como um menino imaduro, ou você fugirá como um bebê que foge da correção. Aceite, considere, permita. Esse é o tempo vida plena. Esse é o momento de crescer, essa é a hora de crescermos naquilo que Deus tem para nós. Se não o compreendermos, nós não vamos atingir o nível que Deus quer. Nós estamos falando há um bom tempo que nós queremos intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus. Mas quando Deus começa a tratar o nosso caráter para irmos mais fundo, o que é que nós fazemos? Fugimos como criança. Corremos. Não aceitamos esse lugar de intimidade, não aceitamos esse lugar de tratamento, não aceitamos o lugar que Deus quer nos colocar, porque ainda há uma mentalidade de criança. Intimidade não é para criança, intimidade é para homens e mulheres maduros. Intimidade não é para bebê. Isso não é intimidade, isso é abuso. É tempo de crescermos. É tempo de amadurecermos a estatura do varão perfeito, porque Ele falou que vai fazer. Então Deus, venha o teu reino e faça a tua vontade sobre este lugar. Estabeleça esse tempo de crescimento sobre nós. Candalargue de sergue mandalar. Quelorgue mondiolorgue andalargue. Sabe, uma pessoa imadura que eu anotei ali foi Jonas. O Senhor falou para Jonas: olha, vai para Nínive. Jonas, eu não quero ir para Nínive. Eu quero para Tarsis. Não quero ir. O Senhor falou: ok. Você não vai não? Eu vou provar você. Pegou Jonas, colocou dentro de um grande peixe, jogou lá em Nínive, agora prega. Vai, cresça. Mesmo assim nós vamos ver, ele prega, mas quando nós vamos ver no final do livro de Jonas, Jonas como uma criança imadura, resmungando, murmurando contra o sol, contra a flor e contra a vontade de Deus. Sabe o que ele fala? Eu prefiro a morte. Uma criança imadura que não tem, sabe, capacidade de enfrentar os confrontos e crescer. Eu errei, o que o Senhor quer fazer? Se Jonas tivesse esse entendimento, talvez a história dele no final seria outra. Se ele tivesse falado: Senhor, eu fui uma criança,
Exatamente, eu me rendo. O que o Senhor quer fazer agora, mas Ele não. Eu prefiro a morte, imaturidade, pessoas que não sabem enfrentar o confronto cara a cara, pessoas que correm diante das adversidades e tribulações. Qual foi o fim de Jonas? Precisamos crescer e amadurecer. Precisamos atingir esse nível de entendimento. Precisamos atingir esse nível de maturidade para não ser como meninos inconstantes agitados pelo vento. Veio o vento, eu permaneço firme. Veio a tribulação, eu permaneço inabalável. Veio a provação, eu ainda estou de pé, eu ainda vou continuar, eu vou perseverar, eu vou prosseguir. Essa provação não é para me matar, essa dificuldade não é para me derrotar, mas é para que eu cresça, evolua, amadureça e entenda aquilo que Deus quer. Firme os seus pés, porque o vento virá. Firme os seus pés no Senhor Jesus Cristo. Crie maturidade e entendimento para crescer e evoluir. Deus usa as tribulações e adversidades para nos desapegarmos das coisas infantis. Ele vai usar situações para que o nosso coração não esteja mais voltado para as coisas espirituais. Ele vai usar situações para que Ele vai usar situações para que o nosso coração não esteja mais apenas aqui nessa terra. Com os nossos olhos não esteja apenas aqui nessa vida. Desapegarmos das coisas infantis é o processo da tribulação. Desapegarmos a brinquedos infantis é o processo da tribulação. Desapega OLX. É isso que Deus está falando. Desapega essas coisas. Desapega as coisas materiais, desapega uma vida de paz, gozo pleno aqui. Desapegue isso, tire o seu coração deste lugar. Tire o seu foco deste lugar. Tire a sua visão deste lugar. Quando olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, atingiremos a maturidade espiritual. Se os nossos olhos estiverem nele, vamos atingir este lugar. Esse é o tempo de crescer, igreja. Solorge nelarge de sarge. Kenalorge menelarge de salarge mandalarge. Tenolorge menelarge de salarge mandolorge. Solorge nehasarge menelarge de serge. Teolorge nalarge menjarge salarge. Kelerinjo solorge narge mehesai. Kenjo solorge mendarge de sarge injusto. Peça sabedoria. Os irmãos a qual Tiago endereçou a epístola estavam com dificuldades em orar, e no capítulo 1, no versículo 5, Tiago vai pedir: peçam sabedoria ao Senhor. Diante das provações e dificuldades, peça sabedoria ao Senhor. Peça entendimento a Ele para lidar com as provações e situações. Se não tivermos esse entendimento, viveremos como uma roda. Um dia estamos em cima e outro dia estamos embaixo. Descendo e subindo na caminhada da fé. Descendo e subindo numa vida, descendo e subindo. Porque nós não temos um entendimento, nós não alcançamos a maturidade para aquilo que Deus quer. E toda vez que vier uma dificuldade, eu não estou bem.
Toda vez que vier uma provação, eu não vou mais na igreja, eu deixo de me reunir, eu deixo de congregar, eu deixo de orar, eu deixo de ler a Bíblia, porque eu estou passando por uma tribulação. É falta de maturidade. É nesse momento da dificuldade, da provação, em que nós devemos nos voltar para a Bíblia. É nesse momento de dificuldade e tribulação em que nós devemos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, está doendo, está difícil, mas eu vou continuar. Se tivermos um coração que não duvida e permite o trabalhar de Deus, seremos perseverantes e não seremos meninos agitados pelo vento. O propósito de Deus na tribulação é a maturidade. E se é isso que desejamos, a maturidade, devemos considerar a tribulação. Devemos saber que ela virá e que não iremos morrer, mas produzirá peso de glória. E deixar e confiar em Deus, que Ele está cuidando de tudo. Precisamos ter esse entendimento para esses dias. Precisamos alcançar essa maturidade para esses dias. Precisamos considerar que nós iremos passar por provações. Precisamos saber como lidar com essas coisas. E precisamos deixar que Deus trabalhe. Fique de pé nessa noite. É um novo tempo, Deus está estabelecendo sobre nós. Como igreja Vida Plena, nós estamos enfrentando esse momento de crescermos. E o que você vai fazer diante da prova? O que você vai fazer diante da dificuldade? O que você vai fazer diante da adversidade? O que você vai fazer? Eu não sei quanto a você, mas eu vou deixar que Ele trabalhe, de que Ele faça aquilo que Ele quer na minha vida. Se renda à vontade dEle nessa noite. Se renda ao propósito de Deus nessa noite. Se renda àquilo que Ele quer fazer. Comece a depositar o seu coração nele. Comece a orar e falar: Deus, até hoje eu fui imaduro com o Senhor. Até hoje eu fui como uma criança na fé, mas a partir de hoje eu quero atingir esse novo nível de entendimento. A partir de hoje eu quero crescer. Eu não sei quanto a você, mas talvez você esteja aí falando: eu não consegui perseverar, Felipe, diante das crises e das provações, mas eu quero alcançar esse novo nível de entendimento. Eu quero alcançar essa maturidade. Eu gostaria de chamar você aqui na frente como um desafio para hoje, como um desafio para a caminhada da fé. Saia do seu lugar e venha aqui. Nós iremos orar por você, para que você crie resistência, para que você seja robusto, para que você seja fortalecido no Senhor, para que você não fuja mais, para que você não corra como uma criança, mas que enfrente e lute. Vem aqui que nós queremos orar por você. Nós queremos declarar uma palavra sobre você. Nós estamos em um ambiente profético. E no ambiente profético há maravilhas acontecendo. Se você se rende a essa vontade, vem aqui também.
Se você entende que precisa alcançar um novo nível de maturidade, venha também. Se renda ao propósito de Deus. Se renda à vontade de Deus. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, que eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Será que você quer isso mesmo, o querer dele na sua vida? Como um vento. Será que você quer que aconteça isso? Sobre mim. Será que você quer que a vontade dele se estabeleça? Então se renda a ele. Então se dobre diante dele. Abra o seu coração. Será que você quer que um vento sobrenatural venha sobre você? Se renda. Se renda a ele. Cana larga, manda larga, de larga, no larga, no larga, manda Eu me rendo, que larga, manda larga, de larga, larga, manda larga. rendo, Seu larga, na larga, de sal larga, manda larga. pra conhecer, Larga, manda larga, leia, sai, manda sal pra larga. conhecer. Seu larga, na larga, de seu larga, na larga, na larga. Seu larga, larga, sai, manda esta energia. E o larga, narga, manda larga, seu larga, na larga, se narga. Se renda à vontade dele, se renda ao propósito dele, se renda, abaixe essa guarda, deixe de ser criança, deixe de ser imaduro e se renda. Canda larga, menerga, narga, já sarga, narga, nerga, sai. Cana larga, de sarga, mena larga, na sema. Sholorga, narga, na solorga, menarga, de sarga, de. Sholorga, narga, larga, da larga, na solorga, na manda larga, de. She larga, manda larga, no lorga, da larga, salarga, manda lorga, na. Shorga, na larga, solorga, mena larga, de salarga, na. Chorega na larga, eu sou larga na larga. Quem pra conhecer-te mais, eu me rendo, nos rendemos pra conhecer-te mais, Vamos, se renda a Ele, se renda a Ele, se renda a Ele, se renda ao propósito dEle, se renda ao propósito dEle, se renda à vontade dEle, se renda à vontade dEle. Canda larga, eu sou larga, que larga, eu sou larga,
Se larga, 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 da larga, dessa. Se larga, larga, da larga, dessa, larga, da larga. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Conhecer-te mais, de poder, só pra em meu viver. Faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. E faz teu querer em mim. Eu me rendo, nos rendemos pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me renda, se renda, eu me rendo pra conhecer. O Espírito de Deus está aqui, meu querido. Pra conhecer. O Senhor está aqui operando em corações. Eu me rendo, nos rendemos. Permita aquilo que Ele quer fazer na sua vida acontecer. Nos rendemos, Jesus. Nos rendemos. Há um novo tempo estabelecido sobre a vida plena. Eu me rendo. E para esse novo tempo é preciso maturidade. Eu me rendo. Para esse novo tempo é preciso resistência. Para esse novo tempo é preciso perseverança. Então se renda. Eu me rendo, nos rendemos a Ti. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Nos rendemos, Jesus. Nos rendemos. Eu me rendo. Nos rendemos, Jesus. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Nos rendemos. Eu me rendo. Nos rendemos, Jesus. Nós nos rendemos
para conhecer o teu amor, os teus projetos, Jesus. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Diga para Ele: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar, Jesus. Enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Eu não sei se você está compreendendo aquilo que está acontecendo. Eu não sei se você está tendo o mesmo entendimento ou a mesma visão que eu estou tendo a respeito de hoje. Enche-nos, Deus, enche. Mas sabe o que Deus está falando para nós? Que Ele startou um novo tempo para a vida plena. Ele startou o tempo da maturidade. O tempo que eu devo ir e mergulhar no rio de Deus. O tempo que eu devo beber desse rio. O tempo que eu devo mergulhar e beber mais, beber mais.
É isso que Deus está comunicando a nós nessa noite, que Ele startou um novo tempo, que nós estamos entrando em um novo tempo. Se você tem essa compreensão, meu amigo, deixe que o rio de Deus te envolva. Deixe que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração. Deixe que aquilo que Ele quer realizar nessa noite aconteça. Permita. Não fique indiferente, apático àquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Não fique indiferente àquilo que Deus está realizando com essas pessoas e com algumas que estão sentadas. Derrama sua glória. Não fique indiferente. Checa lá bababababa surela bababa. Checa lá babababa surela mandara lá. Cheira lá bababa surela mama. Vamos encher a atmosfera deste lugar com a glória de Deus, porque a glória dele sobre as nossas vidas fará que nós alcancemos esse lugar de maturidade. Manda larga, disse larga. Cholorga, manda larga, de larga, solorga. Sheila baba baba surila baba 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 baba. Se renda e peça a Ele para te encher. Peça a Ele para mudar, peça a Ele para transformar, peça a Ele para mudar a sua vida, mudar a sua história. Peça a Ele para que você deixe esse lugar de criança. Peça a Ele, peça a Ele. Se envolva nessa atmosfera, se envolva nesse lugar. Se envolva com o rio de Deus que está aqui. Se envolva com a glória que está neste lugar. Só tu és santo. Calara mandalara mandara lá babá. Não há outro como tu. Se envolva não há com outro Ele. como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro Há como pessoas nesse lugar ainda que precisam se render a Ele. como tu. Não há Há pessoas nesse lugar aqui ainda que precisam abaixar a guarda e se render à vontade dEle. Jesus, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Se é isso que você quer, cante. Da minha Se é isso vida, que você quer, se envolva. Coisa Se é isso que você quer, mergulhe no rio de Deus. Mergulhe no rio de Deus. Mergulhe no rio. Mergulhe no da rio. minha vida, uma coisa vou pedir, deixa todos os dias da minha vida. Adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros. Não pegue o seu fogo. Somos seus ministros.